Shalom, eu me chamo Padre Clédson Reis, estou em missão em Belém, do Pará, e hoje nós vamos iniciar o nosso curso São João Paulo II e a Civilização do Amor, curso promovido pelo Instituto Parresia. Então este curso tem por finalidade nós trazermos esse tema da civilização do amor, que é um tema muito importante. É um tema que não surgiu no pontificado do Papa São João Paulo II, apesar deste tema por diversas vezes ter sido tratado ao longo dos mais de 25 anos do seu pontificado na Igreja. Então nós iremos conversar nesse pouco tempo que nós teremos, em cada dia de curso estaremos aprofundando algum aspecto relacionado a este tema. Não teremos muito tempo para aprofundá-lo, porém queremos aqui trazer uma base para nos ajudar a refletir sobre esse tema, que é um tema, como disse, que surge no pontificado do Papa Paulo VI, mas que é muito atual. Então, hoje nós iremos trazer aqui uma introdução ao tema, estaremos apenas trazendo alguns aspectos importantes para a gente poder aprofundar melhor outros temas relacionados à civilização do amor. Depois, na nossa segunda formação, iremos trazer o tema da civilização do amor e os jovens. Na terceira formação, iremos trazer o tema da família e a civilização do amor. No quarto tema, iremos trazer o tema da civilização do amor e a globalização da paz. E no quinto tema, o tema que vai concluir o nosso curso, iremos trazer o tema da civilização do amor, atualizando no pontificado do Papa Francisco. Então, convido você a percorrer conosco essas 5 formações, para que assim você possa também trazer no seu coração aquilo que nasceu no coração da Igreja, nasceu no coração dos nossos santos padres e que devem ecoar no nosso coração enquanto membros do corpo de Cristo, enquanto artífices e, por que não dizer, protagonistas desta civilização nova, que é a civilização do amor. Então, o tema, como aqui disse no início, profundamente em sintonia com a nossa realidade, com a nossa vida, um tema muito atual. Então, quero trazer para vocês algumas reflexões sobre esse tema. Claro, poderíamos falar a partir de diversas abordagens, mas aqui vou trazer apenas algumas ideias para nos ajudar nesta reflexão. Trazendo um primeiro elemento, como disse para vocês, vamos falar da civilização do amor a partir do enfoque que o Papa São João Paulo II deu a este tema, que nasceu no pontificado do Papa Paulo VI, e quero trazer as palavras de Paulo VI sobre este tema. Então, Paulo VI diz assim: se efetivamente, para além das regras jurídicas, falta um sentido profundo do serviço do outro, mesmo a legalidade perante a lei poderá servir de álibi para flagrantes discriminações, para se manterem explorações e para um desprezo efetivo. Isso ele nos falou através do documento 80ª Adveniens, em 1971. Também ele diz, nesse mesmo documento: as relações de força jamais estabelecerão de fato a justiça de maneira duradoura e verdadeira. O uso da força, de resto, suscita da outra parte o pôr em prática forças adversas, donde um clima de lutas que dá aso a situações extremas de violência e a abusos. Por isso, deve ser
prioritário o compromisso por uma civilização do amor. Então, nós não estabeleceremos pela força do braço, ou até mesmo pela força do argumento, ou pela força das ideologias, a verdade. A verdade não se estabelece pela força, a verdade se estabelece pelo diálogo. E como se faz necessário que neste tempo nós compreendamos isso, já atualizando esse discurso do Papa para os nossos dias, precisamos compreender que para transformarmos o mundo, precisamos estabelecer uma civilização que é pautada no diálogo e no bem do outro. Se nós queremos o bem para nós mesmos, devemos não prescindir do bem do outro, o bem para o outro. Eu não posso simplesmente pensar no meu bem sem considerar o valor do outro. Quando o bem que eu muitas vezes quero para mim tem como base para ser construído utilizar o outro, usar o outro como ponte, esse bem não está considerando o valor, a dignidade do outro. Então é muito importante que a gente aprenda desde já que o bem que nós devemos buscar sempre deve ser construído sempre a partir do valor e da dignidade dos outros. Não podemos desconsiderar o seu valor. Um detalhe importante que quero trazer aqui para vocês é que, como falei para vocês, nós vamos falar sobre a civilização do amor no pontificado do Papa Paulo VI. E nós estamos em um mês missionário. Neste mês missionário, além de tantos santos importantes que iremos celebrar neste mês missionário, o Papa Francisco teve uma profunda sensibilidade quando escolheu para o mês missionário, e de modo particular em um dia tão especial do Papa São João Paulo II. Sabemos que o dia 22 de outubro foi o dia que o Papa celebrou a sua primeira missa como pontífice. O Papa São João Paulo II celebrou a sua primeira missa como pontífice, portanto, um dia muito especial que o Papa, tão sensível, o Papa Francisco, quis que a Igreja celebrasse a liturgia de São João Paulo II nesse dia especial. E certamente foi um dia muito especial na vida de São João Paulo II e na vida da Igreja. Neste ano também, no dia 18 de maio, completamos 100 anos da existência de São João Paulo II. Recordamos o seu nascimento, 18 de maio de 1920, portanto 100 anos de uma vida tão marcada pela oferta e pela evangelização. Quero trazer agora algumas frases do nosso Papa São João Paulo II para nos ajudar já nessa introdução sobre este tema tão especial que é o tema da civilização do amor. Assim nos diz São João Paulo II. Ele diz assim, um documento Dives e Misericórdia, na verdade uma encíclica que ele escreveu em 1980. Ele diz assim: a experiência do passado e do nosso tempo demonstra que a justiça por si só não basta e que pode até levar à negação. Preste atenção, às vezes a gente quer pautar as transformações do mundo simplesmente em uma justiça humana. E é claro que a gente deve utilizar a justiça humana para refletirmos sobre as questões relacionadas ao mundo. Mas sabemos muito bem que, para além da justiça, o que vem à frente, o que vem acima da justiça é a caridade, é o amor. E deve sempre ser o amor que deve regular, inclusive, a nossa justiça. Quero continuar aqui as palavras do Papa São João Paulo II.
ele diz assim: a experiência do passado e do nosso tempo demonstra que a justiça por si só não basta e que até pode levar à negação e ao aniquilamento de si própria, se não se permitir aquela força mais profunda que é o amor. Preste atenção nessa rica palavra do nosso Santo Padre. Se não se permitir aquela força mais profunda que é o amor, plasmar a vida humana nas suas várias dimensões. A justiça, concluía São João Paulo II, compensação, mas só o amor e o perdão fazem com que a compensação seja digna do homem. Então, é na verdade o amor que faz com que esta compensação que nós chamamos de justiça, como que a punição que a gente muitas vezes quer que seja oferecida para algum erro, alguma atitude equivocada, muitas vezes pautando essa reflexão a partir da justiça, essa compensação, para que ela não possa ser uma punição que possa não transformar o outro, mas muitas vezes aniquilar o outro, ela tem que ter por fundamento a caridade, o bem do outro, a sua dignidade de pessoa humana. Nunca podemos esquecer isso. Sempre diante de nós, por mais errado, por mais até mesmo por mais deprimente que seja o ato cometido pelo outro, nós não podemos nos esquecer que sempre diante de nós está uma pessoa humana que tem uma dignidade, que tem um valor e que, de certa forma, são nossos irmãos. Essa pessoa é nosso irmão e deve sempre ser vista assim. Continua o Papa São João Paulo II. Quero trazer para vocês as palavras do Papa, que são tão ricas sobre a caridade, sobre a misericórdia. Diz assim o Papa: o homem vale mais por aquilo que é, e não apenas por aquilo que tem ou por aquilo que faz. O homem merece amor e respeito porque vive, não porque possui. A sua dignidade está ligada justamente ao fato de ser pessoa. Por conseguinte, enquanto viver, todo homem conservará sempre a sua honorabilidade, mesmo que seja pobre ou doente, mesmo que erre ou seja delinquente. A pessoa humana nunca perde a sua grandeza natural e ninguém lhe pode tirar. O homem permanece sempre o princípio e o fim da sociedade civil. Isso é muito interessante, essas palavras que nós recordamos, palavras que têm por base o Concílio Vaticano II. O homem permanece sempre o princípio e o fim da sociedade civil. Esta é a razão pela qual, como observa o Concílio Vaticano II, pelo menos em princípio, tudo quanto existe sobre a terra deve ser ordenado em função do homem como seu centro e seu termo. Neste ponto existe um acordo quase geral entre crentes e não crentes. Então, muito interessante a gente compreender, muito partindo da própria compreensão da Igreja e partindo do magistério do Papa São João Paulo II, que é um magistério que também tem a sua raiz no Concílio Vaticano II, esse olhar que reconhece o valor do homem, o valor da pessoa. Uma civilização do amor tem sempre por base a pessoa, o valor da pessoa. Então é muito importante a gente trazer esta reflexão. Quero aqui
trazer mais uma observação do Papa São João Paulo II. Se não existe nenhuma verdade última que guie e oriente a ação política, então as ideias e as convicções podem facilmente ser instrumentalizadas para fins de poder. Uma democracia sem valores torna-se facilmente num totalitarismo, aberto ou dissimulado, como a história demonstra. O sistema democrático é apenas um instrumento e, como tal, recebe a sua moralidade dos fins ao qual serve. Por fim, eu queria dizer para vocês, iremos aprofundar melhor todos esses temas, iremos trazer algumas reflexões sobre eles. Queria trazer, para concluir essa nossa primeira reflexão sobre a civilização do amor, que é uma introdução, queremos trazer algumas palavras que me recordo e que acredito que sejam muito importantes para definir um pouco nós cristãos. Nós cristãos somos no mundo grandes instrumentos de Deus para que os valores que devem nortear a vida das pessoas realmente aconteça, se realize. Somos nós. Aqui me recordo de uma carta escrita lá no início do cristianismo, a carta a Diogneto, uma carta ali do segundo século do cristianismo, lembrando que naquele período também o cristianismo estava sendo perseguido, nós cristãos estávamos sendo perseguidos no império. Então o cristianismo era uma religião que estava ainda na sua gênese, na sua origem, e claro, existia por parte tanto do império como da própria religião da época, existia uma certa dúvida sobre essa religião que estava ali surgindo. E é interessante que a gente encontra nessa carta várias definições que acredito que sejam profundamente atuais, e convido você depois a tomar essas reflexões para aprofundá-las. Mas uma das definições que acredito que é uma definição importante para a nossa reflexão hoje aqui, é a definição que o cristianismo, ou melhor, os cristãos são a alma do mundo. Imaginemos nós que sem os cristãos no mundo, os valores, os verdadeiros valores que estão incutidos em nós, e que nós, ao vivermos em sociedade, estarmos na sociedade, nós tornamos esses valores vigentes para a sociedade, os valores eternos, os valores de Deus. Esses valores que nós trazemos como cristãos são necessários para que as nossas sociedades sejam sociedades equilibradas, justas, para que as nossas sociedades possam viver os valores como se faz tão necessário nos nossos dias. Então, interessante ver que nessa carta, que traz essa expressão que mostra que sem os cristãos, sem os valores cristãos, sem os valores, naquela época se dizia isso, e por que não dizer hoje também, que os valores da nossa fé, os valores de Cristo, esses valores devem ser propostos, devem ser vividos por nós em primeiro lugar, para que assim o mundo seja transformado, para que aconteça uma civilização do amor, para que precisamos dar a nossa parcela de contribuição para a transformação do mundo. Precisamos sim assumir o nosso lugar, nós que recebemos de Deus, nós que fomos criados por Deus e chamados por Deus a transferirmos para o mundo essa experiência que fazemos com Ele, do seu amor. Nós que recebemos de Deus e por Ele somos a cada dia conduzidos, porque em nós habita
aquele que é o amor. Sabemos que a nossa vida no mundo, a nossa participação no mundo e a vocação vivida no mundo como cristãos vai transformar este mundo, porque, de fato, este mundo só poderá ser transformado quando os verdadeiros valores que devem fazer parte da vida do homem forem vividos de modo concreto em sociedade. E não podemos duvidar ou não podemos deixar de cumprir a nossa parte. Não podemos duvidar que, de fato, Deus deseja essa graça para a vida do mundo, e para isso existe nós no mundo, nós cristãos, que somos luz, somos chamados a sermos sal e luz do mundo. Que Deus possa nos conceder esta graça. Assim concluímos esta primeira formação, falando aqui de uma introdução do tema São João Paulo II e a civilização do amor. Na próxima formação, a segunda formação, estaremos aprofundando o tema A civilização do amor e os jovens. Shalom, Deus abençoe.